Senhoras e senhores, ouvintes da Rádio Progresso AM 1140, Rio Mar FM 91,3, programa Luiz Lopes com o Povo hoje, retransmitido através das ondas sonoras da Rádio Progresso AM, também para a Rádio Rio Mar FM, e nós falamos para toda a região do Vale do Jaguaribe. Meus senhores e senhoras, está aqui do nosso lado este filho de Russas, conhecido por todos vocês que nos escutam agora, deputado federal Adair Carneiro, filho desta cidade, eleito para o mandato de deputado federal em 2014, último, e a gente durante várias semanas vem exatamente anunciando essa conversa com o deputado Adair Carneiro, tendo em vista a importância de ouvirmos, a importância do ouvinte exatamente ouvir a fala de Adair Carneiro após o início deste ano. Na verdade, a gente vive coisas novas no nosso país, a gente vive um ano novo, novo governo, novas perspectivas e findou o mandato do deputado Adair Carneiro. É importante que o cidadão de Russas tenha a notícia, a informação do que foi exatamente o trabalho de Adair Carneiro como deputado federal. Muitos sabem que Adair Carneiro, antes de ser deputado federal, contribuiu e muito para Russas em especial. Ações que a gente vê quando pisa no Jardim de São José, ali na via principal daquela comunidade, ao observar o calçamento lá instalado, quando Adair Carneiro não era sequer deputado. Poços profundos, dessalinizadores, sistemas de abastecimento de água, quando Adair não era deputado federal. Em uma passagem rápida, inclusive, que ele teve como deputado estadual, muitas ações nesse sentido, e sem estar ocupando cadeira no parlamento, também assim trabalhou. E o que me chama a atenção, e até comentava isso hoje pela manhã, em projetos e ações do deputado Adair Carneiro, o desejo dele levar o benefício, além da área urbana, onde está a grande concentração populacional, também nos longínquos lugares do nosso município. Russas é um dos maiores municípios do estado em território. E o desejo do deputado Adair Carneiro trabalhar pelo seu distrito, seja o Peixe, Flores, seja o Barracão, seja a comunidade do Santo Antônio, ou seja, as comunidades da zona rural que carecem tanto do braço do poder público através dos homens que ocupam funções públicas. Então isso me chamava a atenção e nós comentávamos acerca disso hoje. Mas vamos ouvir o deputado, o povo está, na verdade, ansioso para ouvir o deputado Adair Carneiro, o cidadão Adair Carneiro. Boa tarde, deputado. Boa tarde a você, Luiz. Boa tarde ao Coriolano Porfírio, que está aqui no controle. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Progresso de Russas, como também os ouvintes da Rio Mar FM, que nesse momento está em cadeia conosco. Luiz, eu primeiro deixo aqui os meus mais sinceros agradecimentos por estar sendo oportunizado a mim esse momento para prestação de contas do mandato que começou em 1º de fevereiro de 2015 e finalizou em 31 de janeiro último, ou seja, apenas 8 dias atrás. Inclusive eu havia sido convidado para que essa entrevista pudesse ser na última sexta-feira e por problemas outros não era possível eu estar aqui no Ceará. Pedi para que fosse adiado para hoje e naturalmente acredito que isso deva ter causado uma expectativa maior. Mas vamos lá, eu preciso inicialmente dizer que quando eleito fui lá em 2014, pensava eu que pouco iria conseguir, além das emendas individuais
que aquela época, diante de um cálculo que é feito, iria girar em torno de 15 milhões de reais anuais. E eu fiquei bastante satisfeito quando comparei com um pequeno período que estive deputado estadual e que lembro aquela época que os deputados efetivos, ou seja, realmente eleitos, sem estar deputado na condição de suplente, tinham apenas R$ 1 milhão anuais, que é o PCF, o Plano de Cooperação Federativa. Então eu imaginei que 14 milhões em média a mais anuais seriam de bom tamanho para eu poder continuar o meu trabalho de serventia ao povo cearense. É tanto que durante a campanha política, agora de 2018, eu sempre coloquei que havia conseguido mais de 100 milhões de reais em recursos para o estado do Ceará. E é fato, só das emendas individuais foi em torno de 60 milhões de reais e mais 55 milhões de reais em, digamos assim, emendas extra-orçamentárias. E isso me deixou muito feliz, onde a maior parte desse recurso foi utilizado pelo pessoal que precisa de uma saúde com melhor qualidade, precisa de melhores equipamentos, precisam de mais medicamentos, precisam de mais atendimento médico, enfim, tudo isso me deixou bastante feliz eu ter alcançado um número superior, como disse anteriormente, do que o que eu estava anteriormente preparado para servir ao povo do estado do Ceará. No tocante à saúde, a sua ação, inclusive na nossa região, nós temos um exemplo claro. Semana passada chegou em Limoeiro do Norte e existe, na verdade, um processo burocrático que muitas vezes faz até com que o próprio cidadão fique perguntando: cadê aquela ambulância, cadê aquele recurso que o deputado Adair Carneiro anunciou para o município X e não chegou? Semana passada chegou em Limoeiro do Norte uma ambulância e um micro-ônibus adquirido exatamente graças a recurso do deputado Adair Carneiro, que em 2017 também enviou, e esse dinheiro foi utilizado em 2017 pelo atual prefeito de Limoeiro, R$ 1 milhão para custeio da saúde. Isso foi uma prática do seu mandato nos municípios, em muitos municípios cearenses. E a saúde é a área em que o povo pobre mais carece, não é, deputado? Perfeitamente. Luiz, veja bem, esses 115 milhões destinados ao estado do Ceará através de mim, ele atingiu 106 municípios. Inclusive, o número maior de municípios foi quando de um recurso que estava junto ao Ministério da Saúde para credenciamento de atenção básica. Então eu consegui a liberação de alguns recursos que envolve do município, começando com a letra A, Acarape, e vai até o município que começa com a letra V, Várzea Alegre. Não 100% dos municípios, mas um total de 88 municípios, que representa um bom número que foi servido no credenciamento da atenção básica da saúde. Mas desses 115 milhões destinados aqui, o município que ficou com a maior parcela é o município de Russas, com 20 e poucos milhões de reais, que eu gostaria, Luiz, de fazer aqui um detalhamento
de todo esse recurso enviado aqui para o município. Nós temos no ano de 2015 recurso de uma emenda individual no valor de R$ 399.991,27 para custeio de unidades de saúde, incremento do MAC. No ano de 2017, foram R$ 2.944.445, onde desse valor, R$ 485.776, ele foi oriundo do Ministério das Cidades, que o objeto era para pavimentação em paralelepípedo no bairro Poço Redondo e na sede do município. R$ 159.769, custeio dos serviços do Hospital e Santa Casa de Saúde de Russas. Recursos extra-orçamentário, Ministério da Agricultura, R$ 1 milhão para aquisição de equipamentos para mecanização agrícola. Recurso extra-orçamentário do Ministério da Saúde, valor R$ 720 mil, que correspondeu à aquisição de 9 ambulâncias tipo A, pequena, e mais 175 mil para 7 kits de gabinete odontológico, além de R$ 190 mil para a aquisição de um transporte sanitário. Inclusive, segundo o prefeito municipal, eu andei perguntando a ele por último, esses veículos tipo ambulância e o ônibus estão prontos para ser entregue, estão na fase final, eu acho que está fazendo a caracterização do veículo para poder ser entregue. Também teve de recurso extra-orçamentário R$ 213 mil do Ministério da Saúde para a atenção básica, que isso foi pago em 12 parcelas durante o mencionado ano. Ano de 2018, R$ 179.940 para o Hospital e Santa Casa de Saúde de Russas. Total destinado para o ano de 2019, 15 milhões, que esse valor será empenhado logo em meados de março próximo, R$ 15.420.774. Dizer que isso aqui foi fruto de uma conversa do vereador Paulo Santiago, que juntamente comigo decidimos a conversar com o prefeito municipal para que fosse feita a abertura para receber esses recursos, ou seja, 100% das emendas individuais referente ao orçamento de 2019, onde 5.710.000 refere-se à infraestrutura urbana, Ministério das Cidades. 2 milhões para a construção de açudes, barragens, perfurações de poços e combate à crise hídrica. R$ 7.710.000 é para estruturação e custeio de unidades de saúde do PAB e MAC. Como também mais 2 milhões, que está fora a esses 15 que citei, que é para a construção de unidades de saúde pertencentes à rede de atenção básica do município. Bom, esses recursos certamente estarão chegando aqui ao município de Russas, muito em breve, logo após o seu empenho e a apresentação das propostas, e aí certamente o recurso
em conta no município para que assim seja licitado e logo de imediato a obra possa ser executada. Portanto, dizer da minha alegria em poder fazer essa prestação de contas ao povo do Ceará, mas especialmente aos munícipes de Russas, de 115 milhões, que foi tudo que eu consegui, eu colocar aqui 20 e poucos milhões somente para o município de Russas. Então isso me deixa com a sensação de dever cumprido como político de primeiro mandato. Tentei continuar esse trabalho através de um segundo mandato, mas o povo cearense não, certamente demonstrou através das urnas que não queria mais os meus préstimos. Aproveito para agradecer o período em que puderam acreditar nas minhas propostas, que culminaram com o resultado de um trabalho belíssimo para o povo cearense. Alguém pode estar se perguntando, o deputado está falando aí em um valor vultuoso, na verdade, de investimentos para a terra do deputado, para o município de Russas. E cadê essas obras? Na verdade, é bom ser bem claro para o ouvinte, e o senhor está sendo claro, né? É um recurso assegurado para o município que chegará, parte dele já chegou e parte dele está exatamente assegurado, mas que está sendo exatamente viabilizada a parte técnica e burocrática para que essas ações aconteçam, como pavimentação, não é verdade, deputado? Perfeitamente. Como citei aqui anteriormente, Luiz, o número maior de emendas citado nos 4 anos referente aos orçamentos é referente às emendas individuais do último ano de mandato, que entra no orçamento de 2019. Só de emendas do deputado Adair Carneiro, emendas individuais, tem 15 milhões e 400 mil reais. Mais 2 milhões que eu consegui com um deputado amigo de outro estado, que também serão utilizados na área da saúde aqui no município de Russas. Esses 17 milhões e 400 mil reais, eles estarão sendo empenhados a partir dessa primeira quinzena de março já no próximo mês. Então, após o empenho, a prefeitura apresenta as propostas e aí esse dinheiro será enviado para o município e o município dará continuidade ao processo, que é abrindo processo licitatório para que possam, através desse processo, ser contratadas as empresas ou os produtos a serem compatíveis com aquilo que for apresentado anteriormente. Então, em breve, esses 17 milhões e 400 mil reais estarão chegando. E outros que correspondem o restante, como máquinas agrícolas, o prefeito falou que teve um problema na proposta, as ambulâncias já estão aqui, os kits odontológicos, o micro-ônibus, enfim, várias outras coisas já estão sendo entregues muito em breve pela Prefeitura Municipal aos munícipes de Russas. Foi assim que o prefeito me comunicou. Equipamentos na área da saúde. Eu me dirijo muito à questão da saúde porque a gente sabe o quanto a população carente, e a grande maioria do nosso povo é de gente carente, precisa de uma unidade básica de saúde na comunidade do distrito, uma unidade básica de qualidade, uma ambulância de qualidade, equipamentos para exames mais complexos. O senhor, inclusive, tem recurso dentro desse valor que está viabilizado para Russas, tem um bom recurso, inclusive, para a construção de unidade básica de saúde, não é verdade? Sim. Especificamente para a construção de unidades básicas de saúde, são 2 milhões, que inclusive desse valor já está garantido em conversa do vereador Paulo Santiago, que foi o mentor, eu repito aqui, ele foi o mentor da abertura desse diálogo entre eu e o prefeito municipal,
E como a comunidade, até pouco tempo, Nossa Senhora das Dores, Timbaúba de Nossa Senhora das Dores, virou distrito, né? Distrito, e o vereador Paulo tem uma grande participação nisso aí, e já colocou para o prefeito, à época, que das 9 ambulâncias, seria uma para a sede de cada distrito, incluindo aí a possibilidade, à época, de Timbaúba se tornar distrito, que hoje é uma realidade. Então são 6 ambulâncias, mais uma para Ingá, outra para o Jardins de São José e uma terceira que eu havia prometido ao gestor do Lar Santa Clara, o professor Leudo, também para que fosse contemplado com uma ambulância. E esses 2 milhões que corresponde aí aproximadamente à construção de 3 unidades básicas de saúde, repito, uma está garantida para Timbaúba Nossa Senhora das Dores, e o valor correspondente a outras 2, certamente a equipe do prefeito municipal deva estar em avaliação para ver se amplia unidades existentes ou ver qual a comunidade mais populosa, mais numerosa e certamente mais carente de atendimentos à área da saúde, para que assim possa ser construída mais uma e mais uma. Como disse, só esses 2 milhões corresponde à construção de 3 unidades básicas de saúde. O senhor falou em pavimentação, é algo em torno de 5 milhões para pavimentação, e assim sendo, dá para fazer realmente uma transformação em muitas ruas, em bairros, em comunidades do município de Russas. E aí me vem na mente uma outra observação. Conversando com o vereador Paulo Santiago, ele falava acerca de investimento em pavimentação em comunidades rurais, em distritos, ou seja, calçamento para distritos. Existe também dentro desse valor, existe também... Não, existe também recurso, investimento para essa questão de pavimentação nos distritos. Ou seja, esses 5 milhões é um valor vultuoso para pavimentação. E aí chegando esse valor exatamente aos distritos, também é algo muito importante, porque valoriza o homem do campo, dá um conforto a quem mora no distrito, a comunidade da área rural. É muito importante o investimento em pavimentação. Luiz, eu preciso dizer aqui a você que eu não participei da decisão administrativa. Para onde vai? Junto à Prefeitura Municipal de Russas, para onde, qual a rua, qual a sede, qual o distrito que vai ser servido com esse calçamento. Eu quero acreditar que a administração, que tem um trabalho continuado, mesmo mudando de prefeitos e tal, eles devem ter levantamentos, quais são os distritos e quais são as localidades da zona rural que requer a pavimentação como prioritária. Nós temos um município crescente, com muita velocidade, isso é muito bom para nós, principalmente os que querem o engrandecimento sustentável do município, e não há recurso suficiente para que possa fazer a pavimentação prioritária de 100% da sede do município, da sede dos distritos na zona rural e algumas localidades, como é o caso de Jardim de São José. Eu posso dizer aqui que aquele calçamento tão bem feito, elogiado por tanta gente, que sobe e desce veículos muito pesados, e aquele calçamento se mantém intacto e tal. Então é isso que nós queremos, calçamento de boa qualidade e atingir o maior número de comunidades da zona rural. Mas esses 5 milhões e alguma coisa, como aqui você me perguntou, eu não vou saber detalhar quais são exatamente as localidades e as ruas na sede da cidade que serão servidas por esse montante aí de 5 milhões e alguma coisa. Nós estamos às 12h43. Este é o programa Luiz Lopes com o Povo. Você escuta a Rádio Progresso AM 1140, Rio Mar FM
91,3. Meus senhores e senhoras, está exatamente sendo entrevistado hoje do nosso programa, entrevistado hoje pelo nosso programa, o deputado Adail Carneiro. Deputado, com relação a um assunto que eu sei que está na mente de todo brasileiro hoje, é exatamente, nós vamos já voltar para Russas, voltar para a região jaguaribana, mas é este ano, que é um ano importante para a nação brasileira, novo governo, nova ação ou novas ações, ao menos é o que foi proposto em campanha. O que é que o brasileiro pode esperar desse novo governo, na sua visão? O senhor, como um homem que esteve em Brasília e ainda está cotidianamente em contato com Brasília, o que é que se pode esperar desse momento do Brasil? Eu acredito, Luiz, que como cidadão e vendo a manifestação da maioria do povo brasileiro, foi externado que era necessário uma mudança radical. E todos, na sua grande maioria, esperam uma mudança. Acredito que o povo necessita que algo aconteça diferente. Portanto, Luiz, eu não vou conseguir detalhar muito, mas eu faço votos para que o Brasil possa superar essa crise econômica, essa crise política e, sobretudo, superar essa violência que é o que mais tem tirado a vontade, a alegria e o sossego do brasileiro, a vontade do povo brasileiro viver. Então, eu espero muito mais, não somente desse governo, não porque seja o governo Bolsonaro, mas qualquer um que viesse a merecer a confiança do povo brasileiro. Eu acredito que nós podemos dizer assim: necessário se faz a promoção de grandes mudanças e, em razão disso, das promessas, nós estamos esperançosos que efetivamente elas aconteçam. Há o aprendizado em Brasília por 4 anos. Eu tenho escutado já falarem que, inclusive em conversas em que o seu nome é citado, pessoas dizem: Adail Carneiro era conhecido como um grande administrador do setor privado. E em Brasília ele se destacou pelas grandes ações e a capacidade de articulação em Brasília, chegando lá como um marinheiro de primeira viagem na capital da República, se destacando pela articulação, pelo poder de articulação em Brasília. Me fale dessa sua experiência, o quanto foi importante para a sua vida como um homem público, está 4 anos em Brasília. Luiz, a experiência nós adquirimos no dia a dia com convivência. E em Brasília não foi diferente. Eu tive a oportunidade de conhecer dezenas de deputados federais, de maneira que eu fiz amizade e ganhei a confiança de muitos. Não tenha a menor sombra de dúvida. E com isso, ficou a certeza de que eu vou poder, a partir desse mandato, eu vou poder ajudar muito mais ao povo do Ceará. De que forma? Com o conhecimento ao longo dos 4 anos, o percurso que eu fiz diversas vezes do meu gabinete ou do plenário da Câmara aos ministérios e instituições outras do governo federal, eu passei a ver que tudo que eu fiz pelos municípios cearenses, esses 115 milhões conquistados para contribuir com a melhoria da qualidade de vida do nosso povo, é muito pouco diante do que a gente com muita experiência pode fazer. Mas, como disse, para ser o mandato inicial, sem estar assessorado por pessoas que já vinham há algum tempo lhe assessorando, eu acredito que fiz muito.
aproveito, Luiz, para dizer o seguinte: no próximo ano de 2020, o Brasil passará por novas eleições para desta vez eleger prefeitos e vereadores. Os prefeituráveis daqui do município de Russas, quero dizer a vocês, não esqueçam, se acreditar ser interessante para vocês, me procurar quando se der as eleições lá em outubro do ano de 2020. Seja qual for o vencedor das próximas eleições, eu gostaria muito de poder contribuir, levando esse prefeito, apresentando junto aos ministérios, se ele não tiver um deputado federal que possa fazer esse trabalho sério, eu, na condição hoje de ex-deputado federal, como disse aqui anteriormente, deixei muitos amigos e aprendi os caminhos onde a gente consegue recursos para poder melhorar a qualidade de vida do nosso povo. Então eu quero, independente de quem sejam os candidatos, de quais partidos, de cor ou raça, eu estou aqui à disposição com essa pequena experiência que adquiri para poder contribuir com o nosso município e municípios da nossa região, municípios vizinhos da nossa região. Eu disse há dias atrás, nesse mesmo microfone, ouvintes da Rádio Progresso e da Rádio Rio Mar, que um prefeito do interior do estado do Ceará, um prefeito de primeiro, segundo ou de terceiro mandato, ele assume uma prefeitura e chega em Brasília sem ter, na verdade, conhecimento em Brasília, experiência em Brasília, contatos em Brasília, ele chega lá como um cego. O prefeito sai do interior do estado, pode ser da cidade do Quixadá, pode ser da cidade de Limoeiro, aqui de Russas, mas chega ele em Brasília, na verdade, se ele chegar sozinho, ele chega como um cego, solto em uma praça principal aqui da cidade de Russas, porque na verdade ele não sabe como bater na porta de um ministro, como chegar em uma repartição do governo, do poder executivo. Eu estou certo ou errado, deputado? Está certo. Você está certo, é como eu citei anteriormente. Aquele prefeito que acaba de se eleger, se ele não tiver um representante legal, legítimo lá em Brasília, ele vai sofrer muito. Mesmo aparecendo um depois das eleições, vai dizer para ele que vai resolver demanda A, B, C e D. E muitas vezes não passa de promessas, entendeu, Luiz? E o prefeito vai ficando esperançoso de que aquela promessa daquele deputado vai acontecer, enquanto o deputado não está priorizando aquela maneira sincera e honesta a qual o prefeito colocou para ele as suas demandas. Então, por essa razão que eu me coloco para todos aqui da região, mas especialmente para o município de Russas, vou repetir, independente de partido e de quem seja o próximo eleito, eu estou pronto para contribuir com o município, ou seja, continuar contribuindo. O que é que o senhor pensa do futuro de Russas? Na verdade, a gente vive um período em que o município de Russas é governado, e isso é algo em comum de Russas com Limoeiro do Norte. Limoeiro e Russas são dois municípios que têm 20 anos com duas pessoas alternando o poder. O Limoeiro, 3 pessoas alternam o poder há 25 anos. Aqui duas pessoas alternando, entra um e sai outro em 20 anos, ou há 20 anos. Agora no próximo ano fazem 20 anos que o poder é alternado entre 2 homens. Na verdade, qual é a sua opinião acerca disso? A alternância do poder é importante? O que é que o Adair Carneiro, cidadão e político, afirma acerca disso, pensa acerca disso? Luiz, primeiro nós precisamos ter a convicção de que uma liderança política
ela é fruta da vontade da massa populacional. E nós tivemos um exemplo recente que a mídia nacional, a propaganda como ela é feita, ela consegue vender aquele produto ou aquela mercadoria. Nós tivemos aqui uma surpresa muito grande da renovação do Congresso Nacional, tudo por vontade da massa populacional. Ou seja, as grandes lideranças políticas entenderam que o seu ciclo mandatário, o seu ciclo de líder político finalizou aí em 2018. E nos municípios não podemos pensar que isso será diferente. Veja bem, o ex-prefeito Raimundinho, eu nunca consegui votar no ex-prefeito Raimundinho. Não porque ele não merecesse o meu voto, mas porque eu fazia parte de grupos diferentes. Lembro que lá em 2004 eu estava pré-candidato a prefeito, estava ele e estava o Dr. Paulo com o apoio do Weber. Daí eu fui conquistado a desistir de minha candidatura e fui apoiar o Dr. Paulo. E lembro bem de um manifesto que o Dr. Paulo fez, fazendo assim um movimento, um braço para cima e outro para baixo, dizendo: temos que mudar, a política não pode ficar assim, o controle não pode ficar com as mesmas pessoas, tem que haver renovação de pessoas no controle, no poder executivo. Dr. Paulo, eu lembro bem disso e o parabenizo com isso, mas essa mudança ela é feita quando da apresentação de projetos consistentes, ou seja, pessoas que possam conhecer de maneira, digamos assim, muito profunda, quais são as dificuldades que aquele município tem na área da saúde, educação, esporte, lazer, infraestrutura, enfim. É necessário você ter uma afinidade muito grande com o seu povo. Você fazer uma boa gestão hoje e amanhã você não poder mais ser candidato e um outro vencer essas eleições e não alcançar o feito que foi feito pelo prefeito anterior, naturalmente aquele ex-prefeito fica na lembrança do eleitor, fica fazendo a comparação do atual com o ex. Raimundinho, para mim, fez uma boa gestão, porque fazer gestão depois das duas primeiras do prefeito Weber não seria fácil. Fazer uma gestão de visibilidade do município, como o Weber fez logo depois do saudoso, querido Agaci Fernandes, não foi difícil. E o Raimundinho conseguiu fazer uma gestão uma consecutiva da outra. Depois o ex-prefeito naquela ocasião em campanha política volta, que é o Weber, que está até hoje prefeito, que vai até 2020. Aí se a gente olhar de 97, de janeiro de 97 até o dia 31 de dezembro de 2020, Russas foi administrada por dois prefeitos. Um fazendo aí 16 anos de administração, que foi de 97 de janeiro de 97 a 31 de dezembro de 2004, o Weber, e de janeiro de 2005 a 31 de dezembro de 2012, o Raimundinho, e o Weber retornou, que já está no segundo mandato desse retorno. Portanto, eu quero acreditar que o povo de Russas está atento a essas questões, está vendo pessoas com potencial e capacidade de fazer tão bom ou até mesmo melhor do que outros que já passaram, que já deram a sua parcela de contribuição. E isso é muito bom, a renovação da expectativa de que a cada dia nós possamos ter um município mais tranquilo, mais desenvolvido, mais com a possibilidade de ser autossustentável, e quem ganha com isso é o próprio povo, é o eleitor.
Falando agora de partido político, Podemos, o seu partido que teve exatamente o senhor como candidato, o senhor assumindo, já bem próximo à campanha, na verdade, o senhor assumiu o controle do partido. Me fale com relação à questão do Podemos. O Podemos se não é o partido, é um dos 2 ou 3 partidos que mais cresceu após a eleição. Alguns partidos desapareceram nesta eleição, exatamente com a cláusula de barreira. Vários partidos, não só um, desapareceram, dentre eles PHS, o Rede, e teve mais partido, o PCdoB. E o Podemos, ele tanto sobreviveu bem com a cláusula de barreira, como ele cresceu após a eleição, inclusive com a filiação de novos deputados e senadores. Inclusive o senador cearense, Eduardo Girão, é um dos que está como novo filiado do partido do Podemos no estado do Ceará. Me fale do Podemos, ô deputado Adair Carneiro. Bom, o Podemos, ele nasceu com deputados somente em 2014, ele elegeu 4 deputados e durante as janelas partidárias, que houve 2 na 55ª legislatura, a última, ele cresceu para 17 deputados. Ele tinha 4 e daí ele foi a 17. Quando das eleições, ele caiu para 11, perdeu 6, mas já recuperou esses 6, que foi a absorção do PHS, partido esse que não superou a cláusula de barreira. Então, em termos de tempo de televisão e fundo partidário, hoje o Podemos já tem 18, porque vieram 6 do PHS e um outro deputado também de um partido que não tinha não tinha alcançado a cláusula de barreira. Hoje o Podemos tem 18 deputados e tinha, até as eleições passadas, 5 senadores. Um dos senadores resolveu voltar a ser deputado federal. Mas elegemos mais um, continuamos com 5, e já agora no mês de janeiro, entre dezembro e janeiro, o Podemos ganhou mais 3 senadores. Um do Rio Grande do Sul, outro do Rio Grande do Norte e aqui no Ceará o senador Eduardo Girão. Então hoje o Podemos tem 18 deputados federais e 8 senadores. Desde o primeiro momento em que a direção nacional do partido passou a conversar com o senador Eduardo Girão, eu fui convidado a fazer parte da conversa, mas eu não estava podendo naquela ocasião e coloquei para a presidenta que avançasse, porque o partido está numa fase crescente e nós não podemos deixar as portas fechadas para qualquer liderança que queira fazer parte do nosso partido. Portanto, eu acredito que o senador Eduardo Girão viu no Podemos um partido ideologicamente compatível consigo e certamente é um partido que estará mais forte a partir do ingresso do senador Eduardo Girão, como outros deputados federais eu cheguei a convidar. Eu não me prendo mais hoje à questão de controle partidário a nível de Estado. Nós temos que fazer composição, eu acho que não somente a nível de Estado, mas a nível de município, nós temos que pensar no engrandecimento daquela sigla partidária, para que assim, através dela, a gente possa estar representante legal e legítimo do nosso povo. O senhor se propôs a ser contactado por qualquer que seja o possível candidato a prefeito de Russas do tocante a Brasília. E a minha pergunta é: o deputado Adair Carneiro, sem mandato, pode colaborar com o atual prefeito do município em alguma ação, algum projeto, alguma verba futura para o município de Russas? E se pode, o senhor se propõe?
Luiz, eu acredito que na história política de Russas, nunca se teve um prefeito para realizar tanto quanto o prefeito atual vai conseguir realizar, por conta desses grandiosos recursos que eu consegui destinar, apontar do final do ano passado para cá. E já me comprometi comigo mesmo, ainda não com o prefeito, porque eu preciso me comprometer primeiramente, depois que me comprometi comigo mesmo, com o povo de Russas. No decorrer desse ano, eu já tirei um tempinho diante de minhas obrigações empresariais, eu tirei um tempinho para, no mínimo, 3 ou 4 dias úteis eu estar em Brasília, dada essa minha boa relação com deputados que foram reeleitos e com a direção nacional do nosso partido, tentando viabilizar mais recursos aqui para o nosso município, mesmo sem estar detentor do mandato de deputado federal. Eu quero acreditar que ainda no decorrer desse ano eu possa voltar a dizer aqui ao povo da nossa região, especialmente ao povo do município de Russas, que estará vindo mais recursos para cá, para a área da saúde, para a área da infraestrutura, para a área hídrica. Nós não sabemos ainda como vão ficar os nossos reservatórios no decorrer dessa quadra invernosa. Enfim, faço aqui a renovação do compromisso de poder continuar ajudando Russas. É natural que, se eu chego no gabinete de um ministro, peço uma agenda dizendo que naquela ocasião estou deputado federal, eu não terei certamente tanta dificuldade de ser recebido quanto eu dizendo que é um ex-deputado que quer uma agenda, né? Mas, como já disse, deixei muitos amigos lá, eu quero acreditar que não terei dificuldades em levar as demandas do nosso município e continuar esse trabalho para poder alocar recursos aqui. Independentemente de quem tenha sido prefeito ou esteja prefeito do município, na opinião do Adair Carneiro, do deputado Adair Carneiro, o que é que Russas precisa, o que é que pode ser feito por Russas no futuro próximo, para que essa cidade, para que esse município tenha o progresso, o desenvolvimento, caminhe a passos largos como essa cidade e esse povo necessitam? O senhor, que é um grande gestor, é indiscutível o fato de que Adair Carneiro é um grande gestor no âmbito privado, na esfera pública saiu-se muito bem, surpreendendo a muitos em Brasília. E a minha pergunta é, na sua visão, de acordo com a visão do Adair Carneiro, que é um homem de uma visão ampla, o que é que o senhor entende que é preciso ser feito, que pode ser feito para que Russas verdadeiramente tenha o progresso e o desenvolvimento que o povo desta cidade anseia? A curto, médio ou longo prazo? Curto, médio e longo prazo. Tá. Primeiro, a curto prazo, Russas tem uma administração hoje. Ela vai até, como já citei, até o dia 31 de dezembro do próximo ano. Então, o povo que reelegeu o atual prefeito, quem está satisfeito com as ações dele, está feliz, está tranquilo. Quem está decepcionado está querendo mudança. Mas aí, Luiz, para a gente fazer Russas ir para o topo, como sendo o município que melhor está administrado, que melhor os profissionais da área da saúde, da área da educação, são remunerados, são reconhecidos seu trabalho, que as melhores, maiores e prioritárias obras estão acontecendo. Enfim, tudo que a gente sonha para um município assim, ele tem que ter primeiro um gestor comprometido em fazer tudo isso. Segundo, esse gestor tem que ter uma abertura
com o governo do estado, tem que ter um representante no legislativo, tem que ter um representante no Congresso Nacional, no Legislativo Estadual e no Congresso Nacional, porque só da receita do município é humanamente impossível você querer que o seu município seja tudo isso sem haver essa parceria com os demais governos. E então, como é que nós fazemos? Vamos escolher uma pessoa que tenha preparo, que tenha capacidade, que saiba pedir o que é de direito, como também o que não é de direito, mas que é de dever do Estado, que você vai buscar todas essas, digamos assim, esses benefícios para o seu município. Então, tudo isso depende de um gestor capacitado. Como esse gestor capacitado vai alcançar? Como essa pessoa vai alcançar seu gestor capacitado? Eu acho que é necessário o diálogo de todos os prefeituráveis, lá para o próximo pleito, os pré-candidatos a prefeitos, eles buscarem um entendimento e não querer ser o prefeito de Russas, simplesmente porque é filho de Russas. Porque, não, a minha vida foi toda aqui, eu tenho meu comércio, eu tenho minha cerâmica, eu tenho meu emprego, eu tenho a minha serventia ao povo de Russas, mas efetivamente essa pessoa não está 100% capacitada. Eu fiquei sabendo logo depois das eleições, eu não soube durante a campanha, citando aqui como exemplo, que tinha um candidato a deputado federal aqui na região, que ele saía dizendo para todo mundo que com pouquinho voto se elegia, com coisinha mínima, enquanto no Brasil inteiro, onde é o berço desse partido, só conseguiu eleger um deputado federal. Aqui no Ceará, que precisaria aproximadamente de 200 mil votos para eleger o primeiro e único deputado, o partido todinho só saiu com 15 mil votos. E será que aquela pessoa que estava dizendo para o eleitor que com pouquinha coisa se elegia, sabia o que estava dizendo? Eu estou fazendo esse comentário para poder haver uma reflexão do eleitor. Será que essa pessoa que estava se apresentando como candidato sabia disso? Será que não usou da má fé para ludibriar as pessoas? Ou será que não tinha conhecimento o que era política? Você está me entendendo? Então, são esses cuidados que são necessários. De duas, ou foi desonesto com o eleitor, quem assim agiu, ou foi despreparado totalmente para um processo político eleitoral. Perfeitamente. Então, uma das duas coisas houve, porque esse são duas situações gravíssimas. Gravíssimas. A minha avaliação é essa. Então, se não houver um consenso das pessoas que estão a se apresentar, que não tenha um programa, um projeto para poder fazer um município da forma que você me perguntou, o que fazer para ser um município assim, eu acho que o povo vai ficar acreditando somente numa fala bonita, numa pessoa que tem uma digamos assim, uma beleza corporal, física, seja o que for, e está esquecendo do principal, que são as responsabilidades que são atribuídas a um gestor ou a um parlamentar. E o senhor há de concordar que não basta querer fazer, tem que desejar, querer fazer, porém tem que saber como fazer. Não adianta tão somente querer fazer, tem que saber como fazer. Como fazer, ter naturalmente um pouco de conhecimento político, oferecer abertura e buscar abertura junto ao governo do Estado, como disse anteriormente, ao Poder Legislativo e ao Congresso Nacional, para que isso seja o link entre o governo federal. Então, se essa pessoa não tiver preparo para nada disso, certamente, simplesmente por essa pessoa ser bem popular, ela pode estar colocando o seu município numa situação muito difícil. Tem que ter lealdade, compromisso político, tem que ter, na verdade, várias prerrogativas que
que a gente encontra em poucas pessoas. A sua relação, com relação à sua relação hoje com o prefeito Weber, relação política, partidária, relação só institucional, qual é a relação da Adair Carneiro com Weber? Na verdade, Luiz, a nossa relação ela é muito restrita a tão somente relação institucional. Como foi feito um contato no ano passado, não recordo se foi no mês de novembro, teve outra em dezembro, quando o prefeito me pediu para eu sentar com um radialista que já havia trabalhado para mim no passado, que era para eu ratificar ou confirmar que esse radialista pudesse estar fazendo um trabalho para a gestão municipal através da Rádio Rio Mar FM. E eu me encontrei com ele, foi inclusive no dia 31 de dezembro, que eu fiquei bem surpreso com o que de fato aconteceu. Na verdade, o que eu fui ouvir foi do radialista, que eu estava me humilhando, procurando para conversar, que na verdade, deixar aqui muito claro, não fui eu que o procurei. Eu queria apenas, como já fiz um enlace de uma relação institucional, eu, como dirigente de uma emissora de rádio, precisava estar presente para anuir que esse radialista pudesse, mais uma vez, adentrar as portas dessa emissora para fazer um trabalho para o município, e não para mim. Tá certo? Deixar isso muito claro. E a outra vez que estive com o prefeito, eu acredito que não precisamos guardar nenhum segredo depois do acontecido. Antes é até bom para que não haja interpretação diferente. A outra conversa foi ontem à noite para fazer novamente tratativas sobre a relação instituição Adair Carneiro hoje e o município, como já citei aqui, da minha possibilidade e da vontade de conseguir mais recursos do que esses que foram citados para servir ao município. Um outro assunto, por mim, não foi suscitado. E naquela ocasião estava também o vereador Paulo Santiago, que ele, juntamente com o prefeito, escutei bem que eles estavam discutindo a relação política aqui do município. Deputado Adair Carneiro é entrevistado pelo programa Luiz Lopes com o Povo, para a Rádio Progresso AM Rio Mar FM. Deputado, no tocante a futuro político do cidadão, do jovem político Adair Carneiro. Adair, se fosse um jogador de futebol, já estaria encerrando a carreira. Mas como político ainda é bastante jovem. O senhor sai de uma eleição onde não obteve êxito, ou seja, eleição, mas a minha pergunta é: o futuro político de Adair Carneiro voltará ao julgamento popular, avaliação do cidadão eleitor através das urnas? Luiz, eu não gosto de responder as perguntas quando elas são assim bem diretas. Eu costumo dizer que às vezes quando eu sou entrevistado e pergunto: deputado, o Adair, você está pronto para minhas... Como é que é, cara? Perguntas? Minhas perguntas e tal. Bom, não é bem assim, Luiz. Eu acho que as suas perguntas, eu quero saber se você tem perguntas para as minhas respostas, porque eu não posso criar uma resposta que ela não esteja ao meu alcance. Então, se suas perguntas vierem de encontro às respostas que eu tenho resposta. Mas eu vou responder essa daí, mas preciso fazer um comentário aqui que eu pratiquei de maneira, digamos assim, inocente, de maneira insensata, 2 erros grandes políticos, aliás, 2 erros grandes políticos aqui em Russa. Foi quando eu disse para mim
que ia ser candidato a prefeito em 2004, sem combinar com o povo de Russas. E o segundo foi 2012, também sem combinar. Então, Luiz, eu quero dizer para você que, diante de toda essa fala, eu acredito ter capacidade, estar preparado para ser um representante político do povo do estado do Ceará, ou em se tratando de uma eleição municipal do povo daquele município. Eu acredito nisso. Portanto, e não há dúvida disso. Portanto, Luiz, eu não vou me colocar aqui como um pré-candidato a prefeito em 2020. Mas ainda como deputado, né? Porque está mais longe. Menos ainda como deputado, porque está mais longe. Mas eu vou arranjar um tempinho. Daqui até o meio do ano eu estou bem comprometido por esses 4 anos eu ter me envolvido diretamente com a política. Eu estive bastante ausente de outras atividades, então eu até o meio do ano eu vou cuidar de outras atividades que são absolutamente necessárias e pertinentes à minha vida empresarial desde 30 anos atrás, mas a partir de julho ou agosto desse ano eu vou continuar dando o meu contributo ao povo do município de Russas, vou buscar fazer visitas às mais diversas e longínquas comunidades aqui do município de Russas, para sentir do povo russano o desejo de mudança e quais são as suas reais necessidades e aproveitar se o meu nome pode ser colocado como um nome sugestivo para as eleições de 2020. Então, quem vai responder a essa pergunta que você me fez, possivelmente eu mesmo, mas não agora me colocando como pré-candidato. Primeiro eu vou consultar o povo para saber se o povo gostaria que eu disputasse essas eleições, e se assim a maioria responder que sim, eu já vou disputar com uma grande chance de eleição para poder fazer o município de Russas continuar essa crescente. Tudo bem, eu acho que está respondido, né? Sim, senhor. Sem nenhuma dúvida aí para o povo. Tudo bem, são 13 mais 21 agora, 13 horas 21 minutos. Rádio Progresso Rio Mar FM, programa Luiz Lopes com o Povo, ouvindo o deputado Adair Carneiro. Deputado, eu me sinto satisfeito nessa conversa com a sua pessoa. Quero lhe agradecer por vir ao nosso programa e dizer que o seu mandato, para mim, foi uma grande surpresa. Não estou aqui querendo lhe agradar, nem é necessário. Na verdade, foi uma grande surpresa para mim o seu mandato, porque sabia eu que o senhor, deputado de primeiro mandato, chegando em Brasília, desconhecido na capital da República, sem conhecer nada do que deve ser Brasília, não deve ser nada fácil. A vida de um nordestino que um dia saiu do interior, de um município do interior, no caso Russas e no caso Barracão, foi para Fortaleza, de Fortaleza trabalhando com muito esforço durante noites, madrugadas e dias. Conseguiu êxito no âmbito empresarial, apresentou seu nome ao povo do Ceará, teve 114 mil votos, chega em Brasília e consegue, na verdade, ir bem além do que era esperado por muitos no tocante à alocação de recursos, ou seja, de resultado. E o povo precisa, e muitas vezes o eleitor não faz esse julgamento, mas o povo precisa avaliar o resultado daquele prefeito ou do vereador, o resultado daquele deputado estadual ou federal, se na verdade aquele deputado teve ação ou ações que resultaram em êxito, ou seja, no sucesso do seu mandato, porque o sucesso do mandato de um vereador, deputado, senador, prefeito, governador ou presidente da República, não é ele aparecer com um sorriso fácil, estar todos os dias nos bairros ou distritos, não. O resultado é o trabalho. O trabalho se vê através de números e ações concretas aqui apresentadas. Independentemente do resultado das urnas, o seu mandato foi um mandato
de muito sucesso, de muito êxito. Então eu queria fazer essa observação, que valeu apenas ao povo do estado do Ceará, parte do Vale do Jaguaribe, votar no Adair Carneiro em 2014 e fazer dele deputado federal. Então, parabéns ao senhor pela sua posição na Câmara Federal, a sua desenvoltura na Câmara Federal, e sem dúvida nenhuma é algo que valeu apenas para o estado do Ceará e para Russas. Eu preciso fazer um agradecimento, Luiz, a pessoas que fizeram parte desse mandato de sucesso. Ao Euler Trento, que foi meu chefe de gabinete, eu gostaria aqui de frisar bem, é um rapaz muito jovem, ele teve durante comigo toda a minha campanha política aqui no Ceará, e ele é tão eficiente e se tornou tão eficaz ao nosso mandato, que ele passou a, digamos assim, a ser um amigo, uma pessoa muito correta, muito decente, muito sincera, e que quando eu não consegui a reeleição, todo mundo fica triste, que trabalha, que apostava naquilo naturalmente. Mas a competência dele está comprovada, tanto que a presidenta nacional do nosso partido exonerou o chefe de gabinete dela para absolver o Euler. Levou também meu jornalista Danilo, levou uma secretária das que eu tinha também para lá. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isso? Que a equipe que fez parte desse mandato, que tanto atribuiu respeito, consideração, atenção e, sobretudo, resultados, é uma equipe espetacular que foi 100% aproveitado por um parlamentar que tem a nível nacional uma visibilidade imensamente maior do que a do ex-deputado Adair Carneiro, hoje ex-deputado. Entendeu? Então eu divido esses parabéns que você está dando ao mandato, ao deputado Adair Carneiro, à equipe de trabalho. Nós sozinhos não conseguimos realizar muito. Nós temos que ter pessoas comprometidas com os nossos objetivos. Tudo bem, pois muito obrigado, agradeço o deputado por vir ao nosso programa. Deus continue lhe dando força e lhe abençoando em todos os aspectos de sua vida. E inclusive me chamava a atenção, ouvindo um pouco da história de Adair Carneiro, um menino que um dia em uma bicicleta, muitos não sabem do fato, Luiz Lopes não sabia em um dado momento, Adair Carneiro, um homem que vinha lá do barracão, pedalando uma bicicleta até esta cidade, quando menino, e o senhor é um privilegiado e abençoado por Deus, vinha do barracão para esta cidade para estudar. Bem jovem, um dos filhos de um casal humilde vai para Fortaleza e o senhor com certeza trabalhou. Não só dias, mas dias, parte de muitas noites e parte de muitas madrugadas, para ter êxito como empresário. E na vida pública chegar a Brasília, fazer um excelente mandato e o resto da sua vida, aí é exatamente as decisões do Adair Carneiro e a permissão e a ação de Deus que vai fazer acontecer. Mas o menino que um dia pedalou uma bicicleta, vindo para a cidade, voltando para o campo, onde morava, e chegar a Brasília, para o Adair Carneiro, para os seus conterrâneos russanos, na verdade é motivo de envaidecimento e é motivo, não diria de orgulho, mas motivo de alegria e de muita responsabilidade também, deputado Adair Carneiro. É isso, Luiz. É verdade isso aí. Agora, eu preciso dizer para você que o menino pedalante de bicicleta, que eu recordo, aos finais da tarde de domingo, já comecinho da noite, depois de uma atividade intensa de trabalho na roça, no campo, aos sábados e domingo, eu estava retornando à sede do município com um dos irmãos na garupa.
pedalando, ora em estrada carroçável, estrada arenosa e asfáltica. Na sexta-feira, 17 horas, quando terminavam as aulas, eu com minha fardinha e montado na bicicleta, me dirigia à minha residência, dali já botava uma bermuda e pedalava até chegar à zona rural, já na sexta-feira à noite, que já começava a atividade, indo buscar água no açude com um galão no ombro, uma lata de querosene de 18 litros de cada lado desse palco, chamado galão, mas com água para poder abastecer os potes e trabalhar o sábado e o domingo da roça. E aí fui para a cidade grande, como disse você, e me trouxeram de volta, me dando cores diferentes da que eu de fato construí. Então, políticos aqui do município de Russas me incentivaram a entrar na política, mas não apresentaram ao povo de Russas o verdadeiro Adail. Então, quando eu digo, me pintaram com cores diferentes, deram a mim uma característica diferente, disseram aos demais russanos, esses líderes russanos, líderes políticos russanos, disseram aos demais russanos que eu era diferente do que efetivamente sou. Então, se ainda houver tempo, eu preciso levar ao povo do município de Russas a característica real do Adail Carneiro com suas verdadeiras cores, que aqui em Russas tem um cidadão que passou a conviver comigo em 2004, nós estamos em 2019, que é conhecido como Sub Edson. Eu digo que é o meu amigo Edson Guedes, que me tornei amigo de seus familiares, de as pessoas de sua convivência mais próxima, como tive a oportunidade também de me tornar amigo de vários ceramistas e de várias outras famílias aqui no município de Russas. Não foi o suficiente para a massa russana conhecer o Adail, mas eu, com a permissão de Deus e com o tempinho que eu tiver de sobra, eu quero fazer uma caminhada por todo o município para que o povo conheçam as verdadeiras cores que pintam o Adail Carneiro, que reflete, que diz quem é Adail Carneiro. E na política também conquistei bastantes amigos, o que resta hoje perto de mim, que tem agido politicamente com decência, com respeito à confiança que o povo lhe deu, que tem representado muito bem o Poder Legislativo. Um forte abraço ao meu amigo vereador Paulo Santiago. Muito obrigado, Deus abençoe sua vida, deputado Adail Carneiro, cidadão russano Adail Carneiro. Obrigado, Luiz Lopes, obrigado a dona Paula, sua esposa, ao Coriolano, esse é um nome, eu fui achar esse nome dentro de uma atividade minha aqui na região Nordeste, um camarada lá na cidade de João Pessoa, Paraíba, Coriolano Porfírio, né? Ao Rodrigo, que nos ajuda a administrar a Rádio Rio Mar, e a todos que continuam fazendo esse trabalho que é necessário e é importante para o povo de Russas e da região. Muito obrigado, boa tarde a todos e até um outro momento, se assim me convidarem, voltarei aqui a conversar com vocês. Obrigado, boa tarde. Boa tarde, e eu faço aqui um registro para finalizar. O amor por Russas, ele é demonstrado não através de palavras, mas através de atos. Quando um homem, um empresário como Adail Carneiro investe na comunicação falada no rádio, porque é exatamente o som da Rádio Progresso, o som da Rádio Rio Mar, que leva a imagem de Russas, leva o nome de Russas para outros municípios e até para outras fronteiras, como por exemplo do Rio Grande do Norte. Quando o Adail Carneiro, empresário, investiu valores que ele sabe em 2 meios de comunicação, sendo o rádio, sabia ele, creio eu, sem nenhuma dúvida, de que não teria o retorno financeiro do investimento feito naquele instrumento de comunicação.
mas que teria o retorno importante, como um homem que ama de fato e não de discurso, tão somente esta terra, ao usar o meio de comunicação rádio como instrumento para propagar a imagem da cidade de Russas, do povo de Russas, porque na verdade são dois grandes instrumentos de comunicação que servem a Russas e ao Vale do Jaguaribe, a Rádio Progresso, a Rádio Rio Mar FM. Deputado, muito obrigado. Luiz, eu já tinha me despedido, mas eu acho que dá para eu fazer aqui uma pequena leitura de algo que acontece constantemente na vida de pessoas. Então, façam aqui uma pequena reflexão. Esse pequeno texto aqui é de uma pessoa conhecida em todo o Brasil e em toda a América do Sul. Eu não vou citar o nome dele, mas que as palavras dele, elas são fato, são reais e que reflete a realidade de muita gente. Disse assim: eu costumo ter mais vitórias do que derrotas por uma razão. Quando o ser humano está com a razão, Deus é o seu advogado. Ninguém vence o ser humano quando ele tem razão. Quando o ser humano não está com a razão, quando o ser humano está com a razão, Deus é o juiz e o demônio é o advogado, quem está sem razão. Quem tem razão, forte ou fraco, vence sempre. O bem sempre vence o mal. O mal vence por alguns minutos, por algum tempo, mas o bem sempre vence o mal. E não teríamos razão para viver, mesmo que esta vida termine em pó, não teríamos nenhuma razão para viver se o mal vencesse o bem. Então, é uma questão notória, é uma questão real. Eu acho que, por mais que homens tentem ser diferente do que é a lei de Deus, eu acredito que ele consegue ser diferente por pequeno tempo, por um pequeno período. Eu acho que quem tem razão sempre vence. O bem sempre vence o mal. Mais uma vez, boa tarde a todos. Tudo bem, senhoras e senhores, o meu abraço, muito obrigado a você que acompanhou essa entrevista. Vamos ao intervalo pela Rádio Progresso e pela Rádio Rio Mar e a gente volta já já para dar prosseguimento ao